Então, pessoal, tudo bem? Então, aqui estou no meu segundo dia do desafio de leitura da palavra e vou trazer para vocês um resumo do que eu li hoje. Não é um estudo. Quem quiser um estudo aprofundado, pegue um capítulo da Bíblia, um versículo, um capítulo principalmente, e digita no Google mesmo. Estudo sobre o capítulo tal da Bíblia. Tem muita coisa lá. Tem muito estudo que você pode se aprofundar e entender cada capítulo da Bíblia. No dia de ontem, nós lemos até o capítulo 10 e o final fala sobre Noé, né? Sobre a arca de Noé e a promessa e a aliança que Deus fez com Noé. Então vamos ao meu resumo de hoje. A minha leitura se baseia do capítulo do livro de Gênesis, do capítulo 11 ao capítulo 15, que fala sobre a Torre de Babel e fala sobre Abraão. Então, quem foi Abraão? Abraão é um dos descendentes de Noé, descendente do filho de Noé, de Sem, da 8ª geração, e Deus prosperou muito a vida desse homem. Ele foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Então, se você quer conhecer a vida de Abraão, leia, procure sobre a vida de Abraão. Capítulo 11, Torre de Babel. Você já deve ter ouvido falar sobre a Torre de Babel. O que é uma Torre de Babel, né? Uma Torre de Babel é algo que é incompleto, que a gente planeja grandiosamente e não consegue cumprir e fica aquele troço inacabado, aquela coisa inacabada. E não foi diferente. No Velho Testamento fala sobre a indisciplina dos homens. Deus não se agrada mais uma vez do que os homens estão fazendo. Ele, mais uma vez, eles desobedecem ao Senhor. Quando Deus ordenou que os homens povoassem a terra, que eles se espalhassem pela terra. E eles resolveram se concentrar num lugar e construir uma torre para chegar aos céus mais próximo de Deus. E Deus não se agradou disso, que eles ficassem naquele lugar. Eles falavam uma única língua, Deus desceu lá na terra, misturou as línguas, né? Todo mundo, ninguém se entendeu mais nada. Eles começaram a fazer a torre, eles não conseguiram terminar a torre. Por isso é dito Torre de Babel. Cada povo foi para um canto, cada povo foi povoar o seu lugar na terra. Então Deus, pela segunda vez, vai lá e mostra que não se deve desobedecer aos mandamentos dele. Inicia-se a fala sobre Abraão, que é um descendente de Sem, que é filho de Noé. Então ali começa a história de Abraão. Abraão, ele tinha uma esposa que chamava-se Sarai, ela era infértil, ela não dava filhos, e eles tinham um servo, que era um adotado, que era o Eliezer. O Eliezer era um servo fiel de Abraão. Então, Abraão recebeu o chamado de Deus, perdão. E Deus disse: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E vocês serão benditos em todas as famílias da terra. Então Abraão saiu de Harã e partiu em direção a Canaã. Isso fica lá no Oriente. Ali fala sobre Abraão no Egito. Naquela época havia muita fome no Egito. Muita fome, muita fome, muita fome. Então eles foram para o Egito. E só que quando eles chegaram no Egito, nas terras dos faraós, Abraão, ele tinha a mulher Sarai, ela era uma mulher muito bonita. E ele ficou com medo que os faraós matassem ele para ficar com a mulher dele. Então ele combinou com a mulher dele que ela diria que era a irmã dele. E quando eles entraram lá, os faraós levaram a irmã, teoricamente irmã dele, para a casa deles e prosperaram a vida de Abraão. Deram para ele terras, servos, gado, enfim, deram um monte de coisa para ele. Só que houve naquela época, quando aconteceu isso, que eles levaram a Sarai para a casa dos faraós, para o palácio dos faraós, o faraó veio falar com Abraão. Ele disse o seguinte: Abraão, o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei-a para ser minha mulher. E agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Por quê? Porque Deus lançou uma praga sobre o Egito, sobre os faraós, porque eles se apossaram da mulher de Abraão. Então o faraó deu ordem aos seus servos que acompanhassem Abraão, ele e a sua mulher, e tudo que ele possuía, e saíssem dali. Então nesse momento, Abraão tinha um sobrinho, que era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Só que eles começaram a se desentender, o Ló e o Abraão. Cada um tinha muita terra, muitos gados, e eles se separaram. Ló foi para o Jordão, para as regiões do Rio Jordão, no Egito, e Abraão habitou a terra de Canaã. Então ali começou a
prosperar, se multiplicar as terras desses dois. Ló era filho do irmão de Abraão. Então Deus promete a Abraão o seguinte: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra você terá vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, não será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra a terra em seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a você. No capítulo 14 de Gênesis, fala sobre a guerra de alguns reis do Egito. Então, 4 reis se uniram contra 5 e esses 5 reis foram derrotados. Eram guerras por causa de posse, de terra, eram guerras por causa de bens. Durante essa guerra, alguns reis, eles saíram de Sodoma, de Gomorra, de Adamai, de Zeboim e Belã. Eram povoados de lá. Eles fugiram. E quando esses reis ganharam esta batalha, vamos dizer assim, eles acabaram prendendo e dominando o Ló, que era sobrinho de Abraão. Então eles prenderam, tomaram todas as terras de Ló, tomaram todos os bens de Ló e se apossaram de tudo que Ló tinha. Né? Então um homem, porém, conseguiu escapar e veio contar para Abraão o que tinha acontecido. Então Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, saiu com 300 homens, dividiu seus homens e foram até ao encontro desses reis aí. Um desses reis era o rei Maquisedeque, olha o nomezinho do cara. Ele era rei de Selém, trouxe pão e vinho, que ele era um sacerdote de Deus, e abençoou Abraão. E disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou os adversários de vocês na sua mão. Ou seja, Abraão derrotou esses reis numa batalha, e o rei de Sodoma disse então para Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. E o Abraão disse: juro pelo Senhor, Deus do Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Então quem enriqueceu Abraão, quem prosperou Abraão, foi Deus, não foram os homens. Então no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. O Senhor disse assim para ele: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu: Senhor, que me dará se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eliezer era adotado, não era filho dele. Sarai não podia ter filhos. Ele perguntou para Deus: Deus, eu não tenho descendentes, minha esposa não pode ter filhos. E Deus disse: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse sim será o seu herdeiro. Então, de uma forma ou de outra, Deus iria prover, e nós vamos ver isso no capítulo 16, que não vai ser lido agora, o que Deus fez na vida de Abraão em relação ao filho, ao herdeiro. Tá? O que Deus falou para ele: então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas e se puder contá-las. E Deus disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei do Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, a cada qual 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então Abraão trouxe isso para eles e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Então Abraão adormeceu e Deus falou com ele em sonho: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Ou seja, a ascendência dele, posteridade quer dizer futuro, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto dos seus pais em paz e será sepultado em boa velhice. Então Deus já estava avisando ele que os hebreus passariam por grande dificuldade durante 400 anos. E Deus ainda disse para Abraão, ele disse para ele o seguinte, antes do capítulo 16, que nós vamos ler amanhã: a sua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. É uma área enorme, gente. Então é muita terra no Egito que Deus prometeu para Abraão. Então aí inicia-se a prosperidade de Abraão. A gente tem uma ideia de o quão próspero vai ser os próximos anos aí na vida de Abraão. Nós vamos falar nisso mais para frente. O tempo já se estourou, são 10 minutos. Eu agradeço a vocês. Amanhã nós vamos falar sobre Sarai e Agar. Era uma serva de Sarai. Um spoiler só. Abraão vai ter um filho com a serva de Sarai. Sarai dá a Abraão o direito de ter um herdeiro com a serva dele. Mas esse é assunto para amanhã. Esperem os próximos capítulos. Amém?